pessoal, tudo bem? Liliana Maltagliati aqui com vocês de novo. Esse é o nosso canal do YouTube, o nosso canal de dicas de ortodontia. Se você ainda não é nosso assinante, assine aí, dê o nosso like, pode compartilhar, convide seus amigos e não esqueça de ativar as notificações para que você sempre fique sabendo das nossas novidades, dos nossos vídeos sobre dica clínica. Nós vamos começar agora uma sequência de vídeos sobre torque. Você que sempre teve dificuldade de imprimir torque ao fio, de fazer torque, esses são os vídeos que você precisa assistir. E vai ficar aí gravadinho para vocês no seu canal, você assistir quantas vezes precisar, na hora que você precisar. Então nós dividimos em vários vídeos para que ficasse bem claro, bem didático, bem passo a passo, e você nunca mais vai ter dificuldade em fazer o seu torque no fio, que é uma dobra bastante complexa e que é muito necessária em muitos casos do tratamento ortodôntico. Então fica aí com nossa sequência de vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar. Se tiver dúvida, se ficou faltando alguma coisa, se quiser algum item a mais, deixa aí nos comentários que a gente faz um novo vídeo para vocês, tá bom? Tenho certeza que agora vocês vão aprender a torque e nunca mais vão esquecer. Um beijo, até nosso próximo vídeo. Bem, pessoal, então vamos começar falando dos alicates, tá? Os alicates para dar o torque são esses daqui, com essa pontinha reta, quadradinha aqui, tá? De preferência sem ranhuras aqui para não marcar o fio. E normalmente este alicate, o número dele é o 442. Vocês vejam que ao lado do número 442 tem a letra L, que é de longo. Então nós temos o longo e nós temos o curto, tá bom? Também vai ter ali escrito 442C. Vai ter um 442C, não sei se dá pra ver aqui, mas é o curto, tá? Então a gente vai usar funciona como morsa, e o outro faz a torção. Então, a leitura de torque nada mais é do que a gente torcer o fio dentro do seu próprio longo eixo, tá? Para isso, a gente precisa de dois alicates, um segura num lado, outro no outro, e a gente faz esse tipo de movimentação, de rotação, sendo que um fica parado, como morsa, e o outro apenas faz a movimentação, tá? Obviamente que a gente sempre tem o alicate de preferência nossa, né? Então, embora eu tenha o longo e o curta, eu gosto muito desse alicate aqui, esse é o meu preferido. A gente sempre tem os alicates preferidos, né? Então, esse aqui eu gosto dele porque ele é mais fino, né? Ele prende melhor o fio na minha mão, tá? Então, sempre você vai ter um longo curto e você vai usar aquele que você mais se adapta, certo? Então, quando a gente vai fazer essa torção, a gente tem que lembrar que o fio retangular, ele tem esta secção. Deixa eu ver, o outro lado é mais fininho. Então, ele tem esta secção aqui, certo? Então, ele é nesse sentido. Quando a gente torce, ele vai ficar inclinado. Então, eu tenho que pensar que quando eu pegar o fio e fizer uma torção nele, essa parte mais larga do fio, né? Porque ele tem 19 de altura por 25 de profundidade. Quando eu torcer, ele vai ficar inclinado. Então, ele vai ficar torcido nesse sentido. Quando eu for entrar com esse fio na canaleta do meu bracket, ele vai pressionar as paredes opostas dessa canaleta. E é essa pressão de um lado para cima, do outro lado para baixo, que faz com que haja a força de torque, né? Então, numa canaleta, quando ele entrar torcido, certo? Ele vai forçar a parede, uma parede para cima, a outra para baixo. Como o dente não vai se deslocar nesse sentido, a única coisa que vai sobrar dessa força em sentidos opostos de mesma intensidade é o efeito rotacional do momento, né? E lembrando que o movimento de torque, ele é um movimento de raiz. Então, a raiz é que vai para trás, certo? Então, nesse caso, se eu estiver desenhando um incisivo superior, né? Essa torção que eu dei no fio aqui
vai criar um movimento rotacional radicular e a coroa sai pouco de posição. Então, o centro de rotação ele fica localizado mais próximo da oclusal, certo? Então, o meu dente ele vai girar até que a canaleta do meu bracket fique passiva em relação ao fio. E quando então ele faz essa rotação, a raiz iria para este lado e a coroa iria para aquele. Mas o movimento é maior de raiz, nunca se esqueçam disso, tá bom? Então a gente vai ter que fazer essa movimentação. Como que a gente faz essa torção? Lembrando que eu posso ter o torque paralingual e posso ter o torque para vestibular. Então, eu posso forçar a minha raiz paralingual ou eu posso forçar a minha raiz para vestibular, certo? Como que eu vou saber se a torção que eu dei no fio está levando a minha raiz para vestibular ou está levando a minha raiz para lingual? A gente vai ter essa noção utilizando o próprio dente, o próprio manequim, certo? Então, vamos imaginar que eu queira saber qual é o torque que eu vou dar nos incisivos. Então, quando a gente coloca o fio dentro do slot, a gente tem que observar o que acontece no prolongamento deste fio. Se eu colocar o fio aqui na frente, na região anterior da linha média, e o prolongamento dele vier para a cervical, o que isso significa para mim? Significa que, olha só, ele tá para cervical. Quando eu levantar o fio para inserir ele no tubo dos molares, ele faz um movimento de inclinação vestibular ou de torque vestibular. Então, a raiz vai para a lingual, certo? Então, se eu colocar aqui e ele abaixar, for para a cervical, quando eu levantar, ele vai fazer esse movimento com o incisivo, ele vai fazer esse sentido de movimentação. Então, ele vai jogar a raiz para a lingual. No arco superior é a mesma coisa. Se o prolongamento do fio levantar para a cervical, quando eu abaixar para levar no molar, ele levanta os incisivos. Então, ele está alto, a hora que eu abaixar para o molar, ele levanta os incisivos. Então, ele dá um torque lingual de raiz vestibular de coroa, certo? Então, isso significa dizer o quê? Que toda vez que eu insiro o fio na canaleta dos incisivos, quando o prolongamento do fio se deslocar para a cervical, o que significa dizer que no arco inferior ele vai se deslocar para baixo e no arco superior ele vai se deslocar para cima. Então, quando ele se deslocar para a cervical, a minha ativação é de um torque vestibular de coroa e lingual de raiz. Quando esse prolongamento do fio ele se inclinar para oclusal, quando ele estiver para oclusal, significa que ele vai dar um torque lingual de coroa, porque a hora que eu abaixar para pôr no molar, ele vai levantar lá os incisivos. Ele vai ter esse movimento de rotação na região anterior quando eu abaixar, certo? Então ele vai tender a jogar a raiz dos incisivos para vestibular. Portanto, um torque lingual de coroa. Então, isso também, novamente, é igual para o arco superior e para o arco inferior, certo? Então, quando eu tenho a inclinação para oclusal, seja no arco inferior ou seja no arco superior, quando eu levantar ou quando eu abaixar para pôr no molar, ele faz um movimento de torqueamento das coroas para a lingual com movimento vestibular das raízes. Então, esse é um primeiro conceito muito importante. Torque lingual de coroa joga a raiz para vestibular. Torque vestibular de coroa joga a raiz para lingual. No fio colocado na arcada, toda vez que o prolongamento do fio estiver para a cervical, o torque é vestibular de coroa lingual de raiz. Toda vez que o prolongamento do fio se deslocar para oclusal, o torque é lingual de coroa vestibular de raiz. Mas isso também é válido para a região posterior, não é só para a região de incisivos. Então, se eu colocar o fio no molar de um lado, eu tenho que olhar o que acontece no molar do outro lado.
Se o fio estiver deslocado para a cervical, também eu estarei do lado oposto dando um torque vestibular de coroa e lingual de raiz, porque quando eu for levantar este fio para colocar no molar, quando eu levanto, ele faz esse movimento com o molar, ou seja, raiz para lingual, e a tendência da coroa seria de vestibularizar, mas o movimento é maior de raiz. É a mesma coisa, eu vou ver do outro lado, coloco o fio do outro lado no tubo dos molares e vou observar o que acontece com o fio. Se ele estiver deslocado para oclusal, então aí a hora que eu abaixar para colocar no molar, ele vai fazer esse movimento com o lado oposto. Então, raiz para vestibular e torque lingual de coroa, certo? Então, toda vez que eu quiser saber se um fio, qual é o torque que ele tem, qual é o movimento que ele está provocando nos dentes em relação a torque, eu insiro nos breques dos incisivos e vejo o que acontece no prolongamento posterior, coloco de um lado nos tubos dos molares, vejo o que acontece no lado oposto, lembrando que o que acontece no lado oposto se refere ao torque que está sendo dado aqui, no lado onde eu inseri o fio nos tubos, e coloco do outro lado e vejo o que acontece no lado oposto, certo? Então aí eu vou saber exatamente se a torção que eu dei no fio está provocando um movimento da raiz para vestibular ou um movimento da raiz para lingual, correto? Uma outra forma de nós avaliarmos é no alicate, porém nessas situações nós não vamos avaliar se ele é lingual ou vestibular. Nós vamos avaliar se o fio tem ou não torque, tá? Então, quando o fio não tem torque, quando ele acabou de ser tirado, né, do fio do seu pacotinho, posso colocar no alicate e ver como ele está. Quando ele está sem torque nenhum, o prolongamento do fio ele fica exatamente no meio do bracket, no meio do alicate. Quando ele está no meio do alicate, significa que ele está sem torque nenhum. Quando ele está para baixo ou para cima, significa que o fio aqui na frente está torcido. Então, quando você torce o fio aqui na frente, põe o alicate, ele vai ficar para cima ou para baixo, tá? A mesma coisa se eu vier na região posterior. Se eu segurar o fio na região posterior e ele estiver sem torque nenhum, o prolongamento fica exatamente no meio do alicate, tá? Se eu torcer essa região posterior para fora ou para dentro, quando eu pegar com o alicate, ele vai ficar para cima ou para baixo, dos dois lados, certo? Então, no alicate, eu vou aferir se o meu fio tem torque ou não, somente isso. E no arco dentário, eu vou aferir qual é a direção do torque dado, se para vestibular ou para lingual. Entenderam? Então, em próximos vídeos, a gente vai então começar a inserir o torque nos fios para vocês aprenderem a dar tanto o torque na região anterior quanto o torque na região posterior, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e daremos sequência então nos próximos vídeos sobre torque. Muito obrigada!